Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai começar a conversar, vamos começar uma série de vídeos aqui sobre dois temas bastante importantes que se conectam e sobre algumas discussões que têm acontecido ou que começam a acontecer ao redor desses dois temas que se conectam. A gente vai falar bastante hoje de processo civil. Vamos falar, na verdade, de justiça civil e vamos começar a nossa série de vídeos, na verdade, sobre transformação digital e processo civil, sobre a utilização de novas tecnologias no processo civil e de como, na verdade, as novas tecnologias ou essa ampliação da revolução digital pode auxiliar a entrega da prestação jurisdicional civil, para auxiliar a entrega pelo Poder Judiciário, para auxiliar a entrega de uma justiça efetiva, rápida e adequada no Brasil. Eu acho que é desnecessário começar dizendo que a justiça civil no Brasil, ela é um problema. Ela não entrega de forma adequada, rápida, não entrega de forma efetiva tudo aquilo que ela promete. Tudo aquilo que, na verdade, a Constituição brasileira promete quando trata do acesso ao Poder Judiciário, do acesso à tutela jurisdicional como um direito ou uma garantia fundamental. E o que a revolução digital, as novas tecnologias podem auxiliar nesse processo para poder, de fato, que a justiça brasileira entregue uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais adequada com a promessa constitucional de direitos e garantias fundamentais. Acho que o nosso ponto o nosso ponto de tangência de conversa sobre isso pode ser esse. Hoje muito se tem falado sobre transformação digital, sobre inovação. E quando se fala muito sobre um tema, o grande risco que se tem, especialmente quando muita gente fala sobre o mesmo tema, é de se ter diversas vertentes sobre esse tema e de a gente perder um pouco de uniformidade conceitual, perder um pouco de identidade, perder um pouco de rigor até técnico na compreensão disso. Então, quando se fala de transformação digital, se costuma misturar muito esse conceito com inovação, e são dois conceitos que, embora possam ser tangenciados, eles não podem ser confundidos de forma nenhuma. Quando a gente fala, melhor ajustando esse termo de transformação digital, a gente está falando na mudança, especialmente de processos, e aqui eu estou falando em processos em sentido amplo, não de processos judiciais, a mudança de processos, de procedimentos, de operações, que melhoram a eficiência de determinado produto ou serviço, cuja melhora de eficiência de determinado produto ou serviço acontece em razão da adoção de novas tecnologias ou em razão de adoção de meios digitais ou meios tecnológicos para que isso aconteça. Então, quando a gente fala de revolução digital, a gente está falando um pouco disso, né? De hiperconectividade, de utilização da internet e de outros meios tecnológicos amplamente difundidos para melhora da eficiência na entrega desses produtos ou serviços. Isso é bastante significativo quando se olha para um plano mercadológico, né? Sobre, por exemplo, da competitividade. As empresas vivem procurando melhorar a sua eficiência, vivem procurando estarem mais competitivas no mercado. E isso faz com que elas procurem, e seja muito importante e necessário para elas, realizar essa transformação digital. Mas o que isso tem a ver com a justiça civil e como isso pode se conectar, né? Esse é o nosso primeiro vídeo, a gente vai falar aqui numa série de vídeos bastante sobre isso. Vamos procurar explorar bastante esse tema. Mas eu acho que é bastante importante lembrar que as possibilidades que a transformação digital ou que mudanças de operações e de processos nesse sentido, utilizando ferramentas digitais, podem trazer para o efetivo incremento da justiça civil no Brasil. Elas têm, sem dúvida alguma, amparo em algumas normas constitucionais. E elas têm que procurar atentar para isso. A primeira delas, sem dúvida alguma, é a promessa, como a gente já falou, a promessa constitucional de entrega de uma prestação jurisdicional adequada, efetiva e célere. Você encontra isso de uma forma geral em toda a doutrina que se debruça sobre as garantias e direitos fundamentais e quando olha para a entrega da prestação jurisdicional nesse sentido, quando olha para o dever do Estado
e aqui o Estado em sentido amplo, né, para o dever do ente estatal em entregar uma justiça civil efetiva. Isso pode ser encontrado lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Isso pode ser quando fala, né, em termos mais gerais, assim, do direito à tutela jurisdicional. Isso pode ser encontrado também no artigo 5º, inciso 75 da Constituição, quando fala na razoável duração do processo e dos meios para a efetividade da sua tramitação, né, e da concretização desse direito fundamental. Mas, por outro lado, não só no plano dos direitos e garantias fundamentais, existe uma aderência constitucional a essa narrativa que a gente vai começar a construir aqui, da necessidade da transformação digital no âmbito da justiça civil. E ela está presente no artigo 37 da Constituição, quando lá, tratando dos princípios da administração, falando lá das normas fundamentais que devem orientar toda atividade estatal, está destacado o princípio da eficiência. Quando a gente congrega ou a gente conjuga essas duas realidades, uma realidade sob o ponto de vista da tutela jurisdicional olhada como garantia fundamental e da necessária eficiência de toda atividade estatal, e aí incluída atividade estatal também do Poder Judiciário, do Poder Jurisdicional, você enxerga que uma é mecanismo para a outra. Essa eficiência tem que ser elevada à máxima potência para que se possa entregar a promessa constitucional de uma tutela jurisdicional efetiva, adequada e célere. Em outras palavras, não se pode pensar na efetiva entrega da tutela jurisdicional sem pensar em mecanismos de maximização da eficiência. E é justamente aqui que é possível e será necessário, me parece que em tempos de revolução digital isso é indispensável, utilizar-se de todo o mecanismo, de todos os meios tecnológicos, de todas as ferramentas novas, de novas tecnologias, para de fato entregar essa tutela jurisdicional de uma forma eficiente. Isso também se conecta não só no plano constitucional, mas quando a gente olha para o plano normativo, para as normas, para as leis, portanto, também se conecta com normas de caráter infraconstitucional, com normas que não são necessariamente a Constituição, mas que contêm algumas prescrições mais, digamos, menos principiológicas e mais descritivas. A gente vai falar disso. E você pode pensar, por exemplo, no próprio Código de Processo Civil, que no seu artigo 1º já diz, a gente já falou disso aqui num outro vídeo, quando falamos aí sobre o que é o processo civil, para que ele serve, no artigo 1º do Código de Processo Civil, que fala justamente da necessidade de interpretação, compreensão do processo civil a partir da Constituição. E na própria continuidade das chamadas normas fundamentais do processo civil, em que se encaixam ali diversos princípios que têm aderência constitucional. Da mesma forma, quando a gente olha para outra legislação, essa bem mais recente, a chamada Lei do Governo Digital, né, uma legislação aí do ano de 2021, que também se aplica ao Poder Judiciário, ela é expressa nesse sentido, lá está falando na melhoria da eficiência da prestação da atividade da administração como um todo, e também aí, por razões óbvias, isso pode ser utilizado como um mecanismo de aderência para justificar a adoção das ferramentas digitais, nesse processo todo de melhoria da justiça civil. Então esse nosso primeiro vídeo é bastante sobre isso. Esse nosso primeiro vídeo é mais para dar esse pano de fundo, sob o ponto de vista constitucional principalmente, de como a gente precisa olhar para a transformação digital no âmbito da justiça civil como um mecanismo efetivo de ampliar a eficiência do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, de permitir que, com a ampliação da eficiência, se possa verdadeiramente entregar a promessa constitucional de uma tutela jurisdicional efetiva, adequada, célere. Enfim, é para isso, ou é sob esse pano de fundo, ou sob essa premissa mais geral, que a adoção de novas tecnologias deve estar ancorada. Quando a gente olha para essa imensa potencialidade que as novas tecnologias trazem consigo, é necessário olhar para isso sob o prisma da administração da justiça. Então, nesse duplo olhar de melhoria da eficiência, maximização da entrega a partir de recursos, para determinados recursos, para que esta maximização da eficiência também se traduza, no fim, a entrega efetiva de uma garantia fundamental tão importante no Estado democrático de direito.
tá bom? O nosso primeiro vídeo sobre esse tema, tá tudo certo, é isso aqui mesmo. Daqui para frente a gente vai falar como concretizar isso um pouco mais, vamos entrar um pouquinho mais nas possibilidades que as novas tecnologias trazem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, desculpem, de se inscrever no canal, clicar aqui no sininho para saber quando tem vídeo novo, curtir, comentar, compartilhar, enfim, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado, galera, valeu!